Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e sabendo que o próprio Deus ele tem nos agraciado, tem nos fortalecido, tem nos dado graça para vencermos todas as diversidades da vida. E nós sabemos que nada disso vem de nós, porque se nós nos gloriamos, estaremos sujeitos à queda, né? Foi como a irmã falou aqui, ou seja, no louvor, que é tudo por Ele e para Ele. Tudo é retorno para o próprio Deus, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Irmãos, para nós ganharmos tempo, abra as vossas Bíblias no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Livro de João, Evangelho, capítulo 5, versículo 39. Eu vou adiantando. E nos diz o seguinte: examinais as Escrituras, porque cuidas ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E o tema é: Jesus é o nosso referencial. Irmãos, não é errado a gente procurar ver nas pessoas ou em alguém algum tipo de comportamento, algum tipo de atitude que seja algo contributivo para a nossa vida espiritual. Não é errado você buscar o exemplo em alguém e querer jogar para si como uma forma de um novo aprendizado. Mas o verdadeiro referencial não é aquele que está nas qualidades só de homem para homem, de ser humano para ser humano. Nós sabemos que em toda atitude que nós temos que ter a consciência que em alguma delas nós falhamos. A Bíblia diz que todos nós somos sujeitos à falha. Não existe ninguém perfeito. Se alguém quiser ter a minha amizade vendo perfeição em mim, eu convido a não ter amizade comigo, porque vai ver defeitos, vai ver falhas que muitas vezes lutamos para corrigir e sentimos dificuldades, que são aquelas falhas fortes, aquelas falhas que nós dependemos da graça de Deus para nós vencermos todas as dificuldades. E eu pergunto, qual é o seu referencial esta noite para a sua vida? Nós examinamos a palavra e encontramos homens que tiveram virtudes, qualidades, valores essenciais que fizeram partes do reino de Deus, mas foram homens que falharam, foram homens que com todas as qualidades específicas, homens chamados por Deus, mas nas circunstâncias da vida, na fatalidade das suas decisões, eles falharam. Por quê? Porque eles são homens. A Bíblia diz que em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós somos vulneráveis a falhas, a pecado, a situações constrangedoras nas nossas vidas. Não é que venhamos querer que essas questões, isso venha acontecer, mas que fazem parte para nós olharmos para cima e dizer: Deus, Jesus Cristo, é o único que é perfeito. E eu vou citar alguns homens aqui que trabalharam para Deus, fizeram maravilhas, mas lá adiante falharam diante do Senhor Deus. A gente vê o exemplo de Salomão, o homem que foi agraciado por Deus, teve tudo dado por Deus, teve uma sabedoria extraordinária, como os irmãos já conhecem o seu histórico, mas que lá adiante ele
falhou, voltando a servir a outros deuses, a prestar cultos a outros deuses. Homens que se pudéssemos basear as nossas vidas, podíamos dizer que em tudo Salomão podia ter nos dado exemplo, mas em algo ele falhou. A gente vê o exemplo de Moisés também, quando Deus pediu para que ele tocasse na rocha, ele com ira feriu a rocha. Moisés, um homem de exemplo, que fazia tudo que assim Deus lhe determinava ou lhe pedia, um homem que estava voltado para Deus, mas o seu lado físico, humano, estava presente dentro de si. Ou seja, todos nós temos um ser oculto que nos leva a falhar em alguma coisa. Às vezes até choramos, mas Senhor, não queria ter falhado nisso. Mas será que a gente quer falhar em todas as coisas ou em algumas coisas? Não. Moisés, ele falhou. Era um homem que agradava a Deus em muitas coisas, mas ele não aguentou a pressão do povo. Só cobranças e mais cobranças. Quando chegou a hora, ele se irou, mostrando que todos nós temos uma natureza comum. Não existe ninguém melhor do que ninguém para dizer assim: eu sou o tal da situação, eu sou aquele que realmente tenho as virtudes nos quais sou exemplo para toda a humanidade. Porque, como eu já acabei de falar, qualidade é uma coisa, referencial é algo que, de perfeição, que o homem jamais venha falhar. E isso só pertence unicamente a Jesus Cristo. A gente vê outro exemplo, Davi. Davi, um homem obediente a Deus, um homem comandante de exército, um homem que logo na sua adolescência foi provado como guerreiro. Quando o urso tentou pegar sua ovelha, ele foi lá, estraçalhou o urso, depois um leão, mostrando as virtudes tais que o próprio Deus já tinha lhe dado. Mas foi um homem que caiu em adultério. Foi um homem que falhou. Era um homem que, quando alguém estava em reunião junto com ele, sempre aparecia alguém e dizia: Davi, aonde tu fores, eu irei contigo. Mas era qualidade de homem para homem, não referencial, porque Davi, ele não era perfeito. E Davi falhou. Quem é que não falha? Eu, quando acordo pela manhã, eu digo para Deus: Senhor, quantas vezes eu vou pecar? Eu não sei, eu não quero, eu não desejo, mas todos nós somos frágeis, vulneráveis, sujeitos às circunstâncias da vida. Quando nós não falhamos em uma coisa, falhamos em outra, mentimos em alguma coisa. É verdade ou não é? Poxa, tenho que dar aquilo a fulano, mas eu tenho que dizer que não posso, que já é de fulano. Em alguma circunstância, irmãos, em uma situação frágil da vida, a gente acaba coçando a cabeça e dizendo: isso eu acho que eu não farei para fulano. É verdade ou não é? O próprio Jesus disse: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas alguém pode dizer: Jackson, e meu pai e minha mãe mente? A Bíblia diz todo. Jesus não abriu exceção no seu julgamento e na sua forma de mostrar quem sou eu e quem é você. O homem Davi falhou como prova de que Deus, ele é único, verdadeiro.
E quando Davi falhou, ele estava tranquilo no seu palácio. Foi necessário Deus enviar o profeta Natã para lhe dar o recado, porque Davi ele estava descansado. Pecou, fez, estava tranquilo. Mas quando veio o recado, ele caiu em si do seu erro. Irmãos, a quando eu me refiro que a perfeição é em Cristo, não quero dizer que, em hipótese alguma, não quero que ninguém interprete mal, que não temos que lutar para nos aperfeiçoarmos diante de Deus. Porque Ele próprio disse, ande na minha presença e ser perfeito. Ou seja, temos que desejar, eu não estou conseguindo, mas estou indo atrás de Jesus. Eu estou falhando, mas eu estou indo atrás de Jesus. Estou tropeçando, mas eu quero Jesus. Porque quando nós temos um referencial que é Jesus Cristo, você não desiste, mesmo na sua fragilidade. Você não desiste, mesmo tomando todas. Porque a palavra de Deus diz que o justo pode cair 7 vezes, mas não ficará prostrado. Quando você tem referencial, você pode olhar para trás como experiência de quem você é hoje, para que você não volte mais para trás, mas você não desiste da sua determinação em tentar agradar a Deus, porque você já tem um compromisso desse grande referencial que é Jesus Cristo para a sua vida. Sansão foi outro, escolhido para proteger o seu povo, a sua nação dos filisteus. Sansão era um homem notável, muito forte. Quando ele era tomado pelo Espírito, ninguém o segurava. Nem os mais fortes, considerados da época, poderia disputar força com ele. Mas Sansão também falhou. Sansão perdeu a sua vida física, só não espiritual, que Deus resgatou na hora, devolvendo o Espírito Santo para ele vingar-se dos filisteus. Mas ele falhou. Ele tropeçou. Mas todos nós temos que dizer, Senhor, eu estou falhando, mas eu não desistirei. Tanto que em Isaías 45, 22 diz mais ainda, olhai, peraí, é melhor abrir a palavra, fica bem, já encontrei, olhai para mim todos os termos da terra, ou seja, todo ser vivo, todo ser existente, humano, tem que olhar para Jesus. Olhando para Ele, você supera todas as coisas. Às vezes nós dizemos assim, eu quero ser um cristão igual ao irmão fulano. Não é referencial. Eu quero ser um cristão igual à irmã fulana. Não é referencial. Houve um caso em uma igreja, posso dizer, estamos em família, que um irmão estava devendo ao outro. E esse cabra chegou na igreja irado, encontrou outro irmão e disse, cadê meu dinheiro que você está devendo? E ele disse, irmão, eu estou apertado, aí estou precisando amenizar a situação. Ele disse, olha, eu só não quebro a sua cara agora porque eu estou jejuando. Matou a questão daquele homem que alguém tinha visto ele como referencial. A graça para com aquele ameaçador, quem tinha essa visão, morreu naquele momento. Pensei que ele não era assim. Pensei que jamais o irmão fulano ia dizer uma coisa dessa com o irmão ciclano. Mostrando que quando nós olhamos para Jesus, não significa, irmãos, que você não passe por problemas, que você não passe por dificuldades, que você não passe
pelas lutas, que você não passe pelas tribulações, que você até se ire, se zangue, se aborreça. Mas o gostoso é que você ter a consciência. Tudo vai passar. E meu Jesus, eu não deixarei, haja o que houver. Porque todos que deixam Jesus por alguma circunstância, por algum problema, alguma causa surgida, é porque ainda não pegou Jesus, não colocou dentro de si Ele como um grande referencial para a sua vida. Quando fizer isso, vai dizer: estou passando por isso, sofrendo, padecendo, mas eu não deixarei o meu Deus jamais. Jesus, quando estava reunido, ali em João 6, versículo 66, 67 ao 68, diz que muitos abandonaram a Jesus. Jesus estava explicando sobre o fim dos tempos, as situações e tudo mais, e aquela multidão foi se dispersando. E ficando o restante, que ninguém sabia se era Pedro que iria responder, mas ele respondeu. Pedro sempre foi um homem afoito. Jesus perguntou: e vós também não quereis me deixar? Pedro, olhando para Jesus, disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Isto é referencial. Isso é você ver Jesus como centro. Isso é você ver Jesus como tudo. Isso é ver Jesus como aquele que é insubstituível. Nada que você tenha nesta terra, nem família, nem emprego, nem bens materiais, nada substitui Jesus Cristo na sua vida, porque você tem referencial da vida de Cristo para você. Isso é que é importante, irmão. Muitos dizem: eu abandonei a Jesus porque minha mulher me traiu. Eu me desviei porque perdi meu emprego. Eu me desviei porque ninguém fala comigo porque eu não tenho dinheiro. Eu me desviei porque a minha personalidade está denegrida pelas pessoas. Irmão, a referência de Jesus para a sua vida faz com que tudo isso, todos esses pontos desprezíveis que fizeram com você, venha a ser esterco diante do grande Deus que tem objetivos com a sua vida e não quer que você o abandone jamais. Outros dizem: eu saí da igreja, estou decepcionado com Cristo. Decepcionado como? Eu pedi algo a Cristo, não se cumpriu. Sim, você pediu, mas Deus se responsabilizou? Irmãos, tem muita gente fazendo pedidos a Deus que o próprio Deus não prometeu. O próprio Deus não disse: tudo que você me pediu, eu lhe dou tudo. Aí compromete Deus. Eu saí porque eu pedi a Deus, Deus não me deu nada. Deus negociou com você o quê? Que acordo Deus fez com você? Qual foi o documento que Jesus assinou, dizendo: eu te daria tudo que você pedir, sem um critério do próprio Deus, se aquilo que Ele vai lhe dar, vai servir para a sua vida espiritual. Se você desviou porque não recebeu, imagine se recebesse. Porque o que tem referencial de Cristo diz: Senhor, te pedi isso, Pai, e o Senhor não me deu, mas tudo seja feito à tua vontade. A gente vê o exemplo do apóstolo Paulo, que orou 3 vezes pedindo que algo da sua vida fosse mudado. Simplesmente Deus olhou para ele e disse: Paulo, Paulo, a minha graça te basta. E Paulo se contentou e ficou até o final da sua vida, porque ele tinha referencial de Cristo Jesus para a sua vida. Quando nós não temos referencial, tudo é uma justificativa para dizer: não quero mais esse Deus, vou parar por aqui, irmãos. Quero dizer uma coisa para você.
Satanás, ele não é preocupado, acho que eu já falei aqui uma vez, pelo seu estado. Não. Você está desempregado, você está passando fome, se você tem roupa para vestir, se todo mundo está te abandonando, não. Você pode até estar sentado dentro da lama, como Jó estava todo enfermo, todo esfacelado a sua pele da lepra. Isso não, mas ele ainda fica fortemente irado, porque ele quer ouvir da sua boca você dizer: eu não quero mais esse Deus. Porque enquanto você estiver numa situação difícil, você ainda está na possibilidade de Deus restituir você, restituir a sua vida. Mas, irmãos, quando nós não temos referencial em Cristo Jesus, tudo nos joga no chão, tudo nos joga fora do reino de Deus, tudo é um abandono, tudo é um dizer não quero mais, tudo é um dizer eu vou me desviar, tudo é um dizer não quero mais conta com esse Deus, porque realmente eu estou vendo que não dá certo. Porque, irmãos, quando nós olhamos para Jesus, a gente vê que Ele é tudo nas nossas vidas. Quando nós olhamos para Jesus, a gente vê que Ele é insubstituível. Houve empresários que disseram, e a riqueza dele, ou seja, a religião dele era a mulher bonita que tinha se casado, a vida confortável, as viagens que faz para outros países e muitas coisas concernentes ao seu bem-estar e ao seu conforto. Pouco tempo se suicidou. Por quê? O Deus dele, tudo que era dele, que ele considerava como Deus, morreu, acabou, e ele também se acabou. Mas quando nós temos a referência de Cristo na nossa vida, irmãos, nós superaremos todas as coisas. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós sabemos de muitas coisas como verdade, fatos históricos, fatos até extraordinários de acontecimentos, mas a única verdade que vai te sustentar, que vai nos sustentar, é Jesus Cristo. Essa é a verdade que prevalece, essa é a verdade que nos edifica, essa é a verdade que nos fortalece quando você tem referencial em Cristo Jesus. Essa palavra vai continuar sendo verdade para a sua vida, mas quando você não tem, o que você leu, o que você recebeu, o que explicaram para você, não vai ter serventia nenhuma, porque você não tem Cristo como exemplo na sua vida. Irmãos, é muito fácil vivermos essa vida só de promessa. Irmãos, você vai ser isso, você vai ser um grande empresário, você vai ser um grande aquilo, você vai ser um grande aquilo outro. Irmãos, a maravilha maior de tudo é nós entrarmos no reino de Deus. Porque tudo que conseguirmos vai ficar aqui, tudo aqui, tudo aqui. Mas quando nós lutamos pela riqueza em Cristo, não quer dizer que os bens materiais não são necessários para as nossas vidas. Não é isso que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer é você deixar sempre Cristo em segundo plano e seus objetivos e riquezas em primeiro lugar. Aí a coisa não dá certo. Quando você não tem referencial, você não obedece a Cristo. Não estou querendo dizer que não tenhamos que obedecer quem está à frente da obra. Não, longe de mim. Não é isso. Mas se dentro dessa situação todos estiverem condizentes com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, vale mais obedecer a Deus do que ao homem. Hoje, não agravando a todos, estamos vivendo uma época do chamado pau mandado. Tanta besteira que as pessoas obedecem, né, pastor?
bobagem que eu digo, Jesus Cristo, o que é isso? Isto não é expressão, isso já é burrice. Tanta coisa que eu digo, Jesus, onde está o referencial dessas pessoas que não vê Cristo acima de todas as coisas, acima do saber, acima do conhecimento, acima de tudo que pode edificar as nossas vidas? Que povo é esse? Quando nós obedecemos a Deus, temos que ver se há respaldo bíblico também, para não obedecermos cegamente, tolamente, ignorantemente, mas que o referencial de Cristo só nos leva a obedecer a Ele em todas as dimensões. Não interrogar Deus. Deus, o que é que você quer que eu faça isso? Mas por que, Deus? Por que o Senhor quer que eu faça isso? Não, Senhor quer ser Jesus. Senhor, por que é que o Senhor não quer que eu vá em tal lugar? Isso, pronto. Tá bem, Senhor. Porque a graça de Deus, o conhecimento de Deus e a soberania de Deus só nos leva a ver como tudo em nossas vidas, irmão. Porque é ruim não se ter uma identidade espiritual. É horrível não saber aonde está andando, com quem está andando, a quem está obedecendo, ou o que está fazendo ou o que não está fazendo. Isto é horrível. Você fica sem referência, você fica sem identificação. Aqui você é João, lá diante você é José, você é Paulo, você é Teodoro, você fica perdido na sua própria identidade. Mas quando você tem um referencial de Cristo, você está andando e você está dizendo, eu sei a quem eu estou seguindo, eu sei a voz de quem eu estou ouvindo, eu sei o Deus a quem eu estou servindo, eu sei o Deus a quem eu devo obedecer totalmente, eu sei o Deus o qual morreu na cruz para me salvar. Você tem todas as identificações de quem é você e de quem é Deus na sua vida. Isto é que é importante, irmãos. Referencial é algo muito forte. Você se identifica. Você sabe quem é você. Você não come qualquer barganha. Irmãos, vou fazer uma comparação. Não como insulto, uma comparação. Nós não podemos ser um cão vira-lata. Todo vira-lata ele morre envenenado, sabia? Porque quando joga a pelanca de carne com veneno, ele voa e a bagunha logo. O cachorro de raça não, ele vai lá e cheira, estranha. Nós temos que ser observador do que nós vamos comer, do que vamos engolir, do que vamos ingerir, e se realmente aquilo vai edificar as nossas vidas. Se você não tem referencial com Cristo, se você não vê Cristo como referencial, você está sujeito a tudo, porque você não sabe para onde está indo. Dentro de doutrina. Exatamente. E ainda diz mais, que ouvir de tudo e reter o bem. Isso é que é importante para as nossas vidas, irmãos. Termos a consciência, o saber para onde nós estamos indo e quem está nos conduzindo. Isso é que é importante. Isso é maravilhoso para a nossa vida espiritual. Eu estava em um determinado lugar, não vou citar, não gosto, e tinha um cidadão pregando em um lugar em Pujuca. E eu e mais 4 sentamos e aquele cabra começou a pregar. Aí eu comecei a coçar a cabeça, disse para mim, rapaz, tem alguma coisa errada. Coisa errada nisso. Está batendo bem a pregação desse irmão. O cabra veio de fora, de uma cidade bem longe, e a igreja era lotada. Para vocês terem uma ideia, um mês depois essa igreja não existia mais.
extraviou todo mundo desviou, voltaram a tomar cachaça e a igreja fechou. O cara estava pregando heresia e distorceu o cérebro de muita gente, o entendimento do que muitos achavam que já tinham o conhecimento de Deus, mas caiu nesse engodo de Satanás. É muito bom sermos observadores, criteriosos naquilo que de fato temos como importância para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Uma lavagem cerebral bem feita, você não resgata nunca aquela pessoa. E nós ficamos apreensivos quando nós soubemos aquela igreja já. Quando nós temos um referencial de Cristo, coisa diferente, irmão. Não nos tornamos melhor do que ninguém. Não é motivo, se você tem um conhecimento de Deus, a graça de Deus, tem uma comunhão perfeita com Cristo, maravilha, mas não é motivo de se achar melhor do que ninguém. É um motivo para você se achar agraciado por Cristo, porque você tem uma referência que é Cristo Jesus na sua vida. E você sabe para onde está caminhando, seguindo. E tem muitas pessoas que não têm identidade, não têm referencial para a sua vida. O exemplo de Cristo, irmãos, é o melhor exemplo que existe. Não existe exemplo nenhum sobre a terra, por mais que eu ore 24 horas, jejue na mesma proporção e tudo mais, participe de 300 vigílias por mês, você ainda não deve olhar para mim, mas olhar para Cristo, que Ele é tudo na sua vida. Isso não é referencial. Pode ser observado o meu proceder como atitude que venha edificar a outros, como exemplo. Mas referencial é aquilo que de fato e de verdade você vai tomar para si e não vai perder mais nunca. Porque o melhor é o referencial de Cristo para as nossas vidas. Ele é perfeito. A Bíblia nos diz que Jesus, quando esteve na terra, em todas as coisas, Ele foi perfeito, não falhou em tudo que Ele fez. Se eu prometer 300 coisas a uma pessoa, olhe lá se eu cumprir 50. Mas Jesus, se lhe prometer 10.000 coisas, todas as 10.000 Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Eu não acredito em alguém que diga, Deus me prometeu isso e eu estou triste. Irmãos, porque Ele não me deu, tem alguma coisa errada. Deus falou para mim uma profecia que eu achei perfeita e que iria se cumprir, falou o ano passado e nada se cumpriu. Tem alguma coisa errada. Se alguém me perguntar qual a profecia correta e a incorreta, a correta é a que cumpre e a incorreta é a que não se cumpre. Só tem duas respostas para isso. Mas quando nós temos um referencial de Cristo, irmãos, você está ouvindo e o Espírito Santo está lhe dando discernir daquilo que você está ouvindo. Quando você tem um referencial de Cristo, alguém está falando muita coisa para você. Se não há verdade da parte do Espírito Santo, você está ouvindo e você está fazendo. Não é nada disso que está saindo da tua boca. Porque você aprende com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tudo. Ele não é alguma coisa, ele é tudo nas nossas vidas, irmãos. Toda a base estrutural de uma vida espiritual completa em todas as dimensões está no Espírito Santo. E se nós não entendemos alguma coisa do Espírito Santo em todas as coisas, não temos um entender, tem alguma coisa errada. Falta um referencial na sua vida, tome cuidado que você está precisando. Alguém falou algo para mim, uma certa vez está batendo bem.
quando eu descobri era um mentiroso. Então temos que ter cuidado e ver Cristo como tudo nas nossas vidas. Cristo como aquele que realmente traz tudo para a minha vida e para a sua vida. Quando você pensar em desviar, abandonar os caminhos do Senhor, só pense em uma coisa: será que eu tenho referencial de Cristo para a minha vida? Será que tudo que Cristo mostrou não serviu para nada? Será que tudo que Cristo manifestou na minha vida, na vida da humanidade até hoje, não significou nada para mim? Examine-se. Nunca imagine: eu quero ser crente como fulano de tal. Não imagine. Em alguma coisa, nós somos sujeitos a tropeçar. Em alguma coisa, somos sujeitos a falhar. Se tem pessoas não evangélicas, as pessoas não estão dizendo: Deus que me livre. Quando eu me tornar um cristão, eu quero ser um cristão autêntico. Eu quero ser um cristão verdadeiro. Só eu quero ser. Eu quero ser. Ou então, igual a fulano de tal, e nunca toma decisão. Mas se ele disser: eu quero ser um cristão igual a Jesus Cristo para agradar ao meu Deus, ele vai chegar lá. O próprio Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo buscou um referencial. Ser imitador de Cristo. Quando nós queremos imitar o nosso mestre, a gente chega lá. A gente consegue chegar até a presença de Deus. Não importa as suas falhas, irmãos. Desde que essas falhas também não sejam falhas intencionais também, né? Falhas planejadas, falhas arquitetadas, como foi com Davi e com Urias, que Davi pagou porque ele, se tivesse computador na época, ele estudaria toda a programação como destruir Urias. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas quando é falhas relacionadas a fatalidades, falhas que realmente circunstanciais, saiba que há um Deus que olha para você. Saiba que há um Deus que não quer que você desista. Saiba que há um Deus que nele não quer que você abandone os seus caminhos porque você tropeçou. Na palavra de Deus ainda diz mais quando diz: filhinho, se pecar, tendes um advogado diante de Deus que intercede por nós. Amém? E conclusão: Jesus é a única pessoa pelo qual nós temos que olhar como exemplo. Sou casado. Quantas besteiras eu já falhei e falei. Nossa, coisa chata, né? Quantos entre si no seu convívio não falham em palavras, gestos ou alguma coisa? Não é verdade? Porque são atitudes opostas, comportamentos opostos e situações familiares bastante diferenciadas, ou seja, genética diferenciadas. Então, nada pode ser por igual. Mas na falha, temos que reconhecer que o maior referencial que deixou para nós nos espelharmos nele foi Jesus Cristo. Viva a vida vendo Jesus como exemplo. Viva a vida vendo Jesus como tudo. Viva a vida olhando para Ele e dizendo: Tu és tudo na minha vida. Porque quando alguém peca ou falha, normalmente as pessoas dizem: eu não quero mais ir à igreja, não quero mais servir esse Deus. Espera aí, parecendo que foi Deus que pecou, parecendo que foi Deus que errou com ele. E não foi o ser humano, parecendo que foi Deus. Viva sempre olhando para aquele que é o autor e consumador de todas as coisas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.